Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse na TV para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as simpatias e antipatias terrenas das perguntas 386 a 391. Na pergunta 386, podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E eles respondem: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Reconhecer implica lembrança, então eles não se lembram do passado, mas se sentem atraídos um pelo outro. E frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, ao acaso, mas que na realidade resultam da atração dos dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Essa atração que ocorre normalmente pela simpatia dos espíritos um pelo outro, pela afinidade que sentem por já terem vivenciado algumas vezes alguma experiência em vidas passadas. Na pergunta 386A, não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? E eles respondem: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Nem sempre é bom, é agradável saber o que se passou em outras vidas. Na maioria das vezes, as recordações não trazem boas reminiscências. Na pergunta 387, a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Aqueles que são simpáticos um ao outro, quer dizer que já viveram outras vidas juntos? E eles respondem que não. Dois espíritos que se harmonizem atraem-se naturalmente um ao outro, sem que tenham conhecido como homens em outras existências. Às vezes a simpatia, a sintonia é dessa própria existência, estão vibrando nos mesmos interesses, possuem energias semelhantes, daí o se atraírem, daí o se afinizarem. Nem sempre tiveram já um contato em outras vidas. Na pergunta 388, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Esses encontros que se dão entre dois seres que acham-se que é por acaso, o que é que isso significa? Eles respondem: entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. O que é o magnetismo? A energia que cada um traz. Nossos pensamentos movimentam nossas energias. E estas energias, elas ficam gravadas ao nosso redor, que é o nosso campo eletromagnético. Essa energia, ela vai se afinizar com outras e podem se atrair. Dependendo dos seus objetivos, dos seus pensamentos, isso acontece com muita facilidade, tanto entre os espíritos que se amam, como entre aqueles que se odeiam. Também há uma atração magnética entre eles. Na pergunta 389, e a repulsão instintiva que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas, de onde se origina? É justamente esse ódio, essa repulsão, essa antipatia, né? Como é que isso se origina? Eles dizem que são espíritos antipáticos que se adivinham, se reconhecem sem se falarem. Muitas vezes nós não precisamos falar com a pessoa para saber se temos sintonia, se temos simpatia com ela ou não. Só de chegar perto da pessoa, nós já sentimos o campo energético dessa pessoa e já há uma atração ou uma repulsão, podendo haver ou não
uma existência comum, experiências comuns em vidas passadas. Na pergunta 390, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Quer dizer, aqueles que se antipatizam são espíritos maus? E eles respondem: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Quantas vezes nós antipatizamos com pessoas que não pensam da mesma maneira que nós? Ou as pessoas se antipatizam conosco porque não lhes correspondemos os mesmos hábitos, os mesmos costumes, a mesma maneira de pensar e de ser. Isso pode acontecer entre dois seres, não necessariamente sendo seres maus. São seres em aprendizado, como qualquer um de nós que podemos simpatizar ou antipatizar com alguém. Apenas a divergência na maneira de ser, na maneira de pensar, na maneira de agir. Na pergunta 391, a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que é pior ou na que é melhor? O que acontece? Numa e outra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Aquele cujo espírito é mau antipatiza com quem quer que a possa julgar e desmascarar. O ser inferior, ele vai sentir uma grande repulsão e não vai querer mesmo contato com as pessoas que possam lhe desmascarar a maneira de ser. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo se sabe que vai ser censurada. É o que o espírito inferior sente. Ele sente medo de ser censurado porque ele tem uma grande consciência de culpa. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal, muitas vezes falando mal daquele outro ser com o qual ele antipatiza. Aquele cujo espírito é bom sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Mesmo o ser que já é bom, que já está se desenvolvendo um pouquinho mais adiantado espiritualmente, ele pode sentir antipatia pelo outro, não conseguindo uma sintonia vibratória com o outro, ele naturalmente vai se afastar. Entretanto, seguro da sua superioridade, ele não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, aquele que já é um pouquinho mais desenvolvido, ele não vai falar mal daquele com o qual ele não simpatiza. Ele vai respeitar a maneira de ser do outro, sabendo que somos todos espíritos em aprendizado, em crescimento, e às vezes nós podemos perceber melhor as coisas sobre o aspecto espiritual, mas também deixamos a desejar em outras atitudes nossas. E os nossos pensamentos também não são equilibrados. Então, o conhecimento espiritual, o conhecimento por si só, ele não garante o desenvolvimento do ser. É somente quando o ser consegue colocar em prática tudo aquilo que ele aprende, é que ele vai realmente se desenvolver e fazer o seu aprendizado. E este aprendizado, ele engloba também saber compreender e respeitar o momento do outro. Então, podemos sim não ter afinidade por determinada pessoa, por determinado grupo, não somos obrigados a conviver com pessoas com hábitos tão diferentes dos nossos. Porém, sabendo respeitá-lo, não sentindo ódio, não sentindo desejo do mal, desejo que aquela pessoa se dê mal para que nós fiquemos bem. Esse é o grande aprendizado que todos nós precisamos realizar na vida. Trazer para dentro de nós as verdades espirituais através de atitudes
Nós precisamos ter atitudes melhores. E essas atitudes compreendem pensamentos, palavras e ações melhores. No início do processo, nós vamos muitas vezes nos constranger de forma a não falarmos aquilo que gostaríamos de falar para não machucar o outro, agirmos com mais cautela, pensarmos com mais cautela. Tudo isso vai parecer um pouco forçado, mas esse é o início do aprendizado. Depois de algum tempo, naturalmente nós vamos pensar melhor, agir melhor, falar melhor. Numa próxima encarnação, com certeza, esse aprendizado gerará novos frutos e nos tornaremos seres um pouco mais equilibrados. Mas tudo é um processo e nós somos simples aprendizes. E devemos, claro, lutar contra estes sentimentos que ainda se tornam a sombra do nosso ser. Precisamos trabalhá-los, precisamos acolhê-los, precisamos educar esses sentimentos mal resolvidos dentro de nós, de forma a seguir em frente no nosso processo evolutivo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.